Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Samadhi. Samadhi, verso 55 a 58. Olha, crianças, não pode falar durante a aula. 55 a 58. Quando a mente gradualmente deixa de lado a ideia eu estou meditando, e se funde no ser somente, torna-se firme como a chama de uma vela num lugar sem brisa. Embora neste samadhi não haja consciência do meditador, né, a mente, o senso, né, de eu sou, eu medito, né, o ego, né, não haja consciência do meditador e do objeto de meditação, a existência da mente, a qual estava fundida no ser, é inferida após a saída do samadhi. Então, o samadhi jamais é experienciado pelo meditador, mas ele é inferido. Por quê? Porque a mente ela é suspesa, né? Suspensa. Ela é suspensa durante aquele estado. Não existe nenhum reflexo, existe somente o ser, sem o médio de experiência, experimentando a ele mesmo, sem o veículo de experiência que é a mente, o intelecto, etc. Então, só pode ser conhecida por inferência, uma vez que nós saímos daquele estado, né? Essa história de fundida no ser também é uma dificuldade, né, linguística, porque a mente, a qual estava fundido no ser, não, a mente ela simplesmente repousava em seu estado nirguna, livre de qualquer vritti, livre de qualquer pensamento. A mente repousava no seu estado, livre de qualquer pensamento, portanto ela serve como, né, uma plataforma, um espelho, né, fiel, né, para refletir o ser. Então o ser ele experimenta ele mesmo como a sua própria luz, iluminando a si mesmo, né, a gente poderia dizer. Nenhuma outra experiência. Nirvikalpa, especificamente. É Nirvikalpa. Swami Paramahansa diz, na Samadhi não é uma experiência mística. So, Nirvikalpa Samadhi, Swami Paramahansa, eu gosto muito quando ele, em alguns momentos, ele enfatiza muito, né, veementemente. Ele diz, não existe nada de esotérico, não existe nada de místico about Vedanta. Místico é alguma coisa derivada dessa noção de misterioso, né? Alguma coisa que não pode ser compreendido, entendeu? Não. Vedanta é uma ciência, e é uma ciência comprovada, né, através dos seus efeitos, que é a remoção da ignorância. Samadhi não é uma experiência mística, é uma absorção espontânea e total no objeto de meditação. No caso, qual é o objeto de meditação mais, vamos dizer, mais eficaz em termos de liberação, né? Não, é a ponta do meu nariz, naturalmente, a gente sabe disso, né? Por quê? Porque se quase todo mundo medita na ponta do nariz, significa que seja a meditação mais importante, né? Não. O objeto de meditação mais potente em termos de libertação é meditar no ser, né? Meditar no ser. Então, Samadhi não é uma experiência, é a absorção espontânea e total no objeto de meditação, que é eu, o ser não dual, né? Então, o modo qual nós, né, podemos fazer essa meditação, a gente tem discutido constantemente, né? Mas
definitivamente o melhor modo é através do Nididhyasana do Vedanta. A constante contemplação extremamente sutil, né, esse flow, né, esse fluxo de contemplações, reflexões em torno a esse objeto de meditação que é a minha consciência, a minha existência, né, seguindo a lógica como apresentada nas escrituras. Mas em termos de samadhi experiencial, Swami Paramarthananda diz que pode ser qualquer objeto. É apenas e somente apenas o amor total do ser, né? Como o ser é não dual, se eu medito num carro novo ou numa casa nova, né? E se essa meditação me conduz a samadhi, né? Eu vou, eu entro de novo em samadhi por causa dessa casa que eu amo, né? Então, é apenas o ser, né, se fundindo, né, se tornando totalmente absorvido num único pensamento, a minha casa nova, a minha casa de $1 milhão, né? É apenas o amor total do ser por ele mesmo. O meditador se esquece de si durante o processo de samadhi. Não há pensamento, eu estou pensando na minha casa nova. Há apenas o mundo do objeto. Há apenas o mundo do objeto, a ideia do seu. O que significa isso? Há apenas o mundo do... toda a mente do indivíduo, né, está focada apenas num símbolo, né, num único objeto, que é, nós estamos falando sobre, não a casa nova era uma piada, não, Felipe, não, isso não é conduzivo a samadhi ou ao crescimento espiritual. Nós estamos falando do objeto de meditação. Okay. O investigador se perde no objeto de contemplação que se torna mais e mais real, porque o sujeito autoconsciente, o pensamento eu, fica suspenso por algum ponto durante a concentração. Então, Nirvikalpa Samadhi, esse tipo de Samadhi é nada mais, nada menos do que isso. Eu nunca desenvolvi muito essas experiências, nunca tive, mas eu tive uma vez que eu lembro que me assustou. Eu estava fazendo um retiro de 1 semana ou 2 com Gangaji no meu tempo do Neo Advaita, né? Aí minha mente foi ficando satífica, né? Naquele processo, né? Aí eu estava no meu quarto e eu estava meditando, de repente os objetos desapareceram, eu apareci e depois eu voltei muito assustado, entendeu? Mas dizem que é mais ou menos assim, se você desenvolver essas tendências, entendeu? Aí você vai relaxando naquele desaparecimento e aí você não se assusta mais. O impacto de eu sou consciência é muito maior na ausência do sujeito consciente. Se você estiver, né, contemplando eu sou essa luz da consciência, né, o iluminador de toda e qualquer experiência, aí desaparece o objeto de experiência, desaparece o experienciador. Aí o impacto, né, desse vritti, desse pensamento eu sou a consciência, é ainda maior na ausência do ego do indivíduo que está meditando, né? A força de inércia oriunda, né, o momentum, né, oriunda dessa contemplação, né, faz com que o poder da vontade seja desnecessário. O que significa isso, Alex? Ajuda aí, porque eu quero passar adiante com esse, não quero perder muito tempo. Faz com que o poder da vontade... Nós estamos falando do momentum que vem, você está contemplando, você tem um momento, né? O impacto desse eu sou consciência é maior na ausência. Você concentra nesse pensamento, né? A minha natureza, aí esse momento faz com que o poder da vontade seja desnecessário. Significa o quê? Que o ego não seja mais necessário para a meditação? O poder da vontade não precisa. Que o ego já não é mais necessário, né? Então tá. A gente não precisa experimentar isso porque a gente não tem interesse em Nirvikalpa Samadhi. Os pensamentos estão lá, porém, eles são tão sutis que não são nem percebidos, já que não se fica deliberadamente entretido com eles. Parece como se não houvesse pensamentos. Você pode inferir mais tarde que você estava lá quando o Samadhi terminar.
Você pode inserir a sua existência, você infere, né, que você estava lá, que você, né, caiu num estado e saiu daquele estado mais tarde, né? Você infere tudo aquilo, mas não existe o meditador e objetos de meditação. Você pode pensar que o samadhi mencionado no verso 37 é savikalpa, porque a frase continua a ser mantida, porque diz o estado continua a ser mantido. Parece implicar que alguém consciente faz correções, ou seja, mantém a mente no reflexo do ser no corpo sutil. Mas, em realidade, refere-se ao Nirvikalpa Samadhi, porque atribui a invariabilidade da mente ao resultado, ou seja, a força de inércia decorrente da prévia concentração no pensamento eu sou o ser, né? Então, mas esse estado, né, se refere ao Nirvikalpa, não existe a presença do meditador, porque atribui a invariabilidade da mente, a mente não se modifica, atribui a invariabilidade da mente ao resultado, ou seja, a força de inércia decorrente da prévia concentração no pensamento. Essa força de inércia literalmente significa momentum, né? Eu tenho dificuldade de traduzir isso, porque quando você vai para o português, continua sendo momento. É momento, seria melhor deixar momento. Vocês entendem o que significa momento? Não. Não? Eu acho que na física, né, quando eu estudava física, se fala de momento também, né, no Brasil. Né? Você tem uma força, aquela força, né, ela possui um momento, né, e se você, por exemplo, se você empurra uma bolinha de neve pequenininha, ela vai desenvolver um momento, né, ou se você empurra qualquer objeto no chão mesmo, assim, vai existir um momento que vai dar continuidade, mesmo quando você pare de aplicar aquela força de empurrar, né, existe um momento. Então, existe esse momento. Aquele estado mencionado se refere a Nirvikalpa, refere-se ao Samadhi, a Nirvikalpa Samadhi, porque atribui a invariabilidade da mente. O que significa? Uma mente não modificada. Invariabilidade da mente é o resultado. O James, às vezes, na sua linguagem, já faz as coisas difíceis. Depois, se a gente não corrige na tradução, vira um quebra-cabeça, sabe o que eu vou fazer com esse parágrafo? Passar adiante. A duração do tamadhi depende, do ímpeto, do esforço inicial. Isso aí, quem está falando isso precisa ser um esperto, né? Um especialista em samadhi, para desmembrar o samadhi, para dizer que a duração do samadhi depende do ímpeto, do esforço inicial, em outras palavras. Depende da força dessa vassana, né? Desse desejo, né? Dessa constante repetição desses esforços, né? de meditação profunda, né? Do ímpeto, do esforço inicial. Aí ele desmembra esse ímpeto e diz que o outro aspecto é do bom karma espiritual, um punya espiritual, uma vassana espiritual, né? Uma vassana para silêncio e samadhi, que é proveniente dos nascimentos anteriores. Então, está dizendo que existe produto, né? Punya, resultado do seu esforço inicial, desse ímpeto, e ele é resultado também de uma vassana que você já traz de nascimentos anteriores, que causam afinidades com os ensinamentos dos Brahma Sutras, né, do Samadhi Yoga, e não do bom karma materialista, o qual gera pensamentos de extroversão. Então, como nós sabemos, existem dois tipos. A gente pode dividir os punyas, né, os resultados positivos, né, em duas categorias, os materiais e os espirituais. Os punyas materiais, né, eles são designados, são creditados nas contas kármicas dos samsaris, né, aqueles que fazem ações para obter, né, segurança, prazeres, todos esses objetos, né. E os punyas espirituais para os indivíduos introversos, ou introvertidos, indivíduos que estão procurando, né, tentando compreender melhor essa subjetividade e a natureza, né, a real natureza da mente e do intelecto.
Os 3 versos seguintes são o fruto de Nididhyasana, de acordo com Yoga Shastra. Nós estamos ainda, né, revisando os textos de Patanjali, né, de um ângulo, né, de uma perspectiva vedântica. O verso 59, como resultado do Nirvikalpa Samadhi, inumeráveis resultados oriundos de ações acumuladas neste mundo sem princípio ao longo dos nascimentos, os nascimentos anteriores e o atual, em outras palavras, vasanas, são destruídas e o Dharma, que é útil para a autorrealização, cresce. Então, esse é um dos argumentos do mundo do yoga, né? E com os vedantinos, né? O que é o maior purificador, né? É o Vedanta, a autoinvestigação ou o Samadhi, né? Aqui ele diz que o resultado do Nirvikalpa Samadhi, né, é a destruição de resultados de karmas, né? De karmas oriundos de ações acumuladas nessa vida e vidas passadas. Em outras palavras, a destruição de vasanas. Então, esse é um conceito um pouco perigoso em diversos sentidos, né? Primeiro, que é comum essa noção de que eu preciso remover todas as minhas vasanas. Enquanto que, na realidade, para a gente viver de modo feliz, sereno, contente, satisfeito a gente precisa de vasanas. Sem vasanas, a gente simplesmente nós não somos mais funcionais, né? Nós precisamos de vasanas. Então, a questão não é realmente destruir ou cancelar, são destruídas as vasanas. Não é destruir todas as vasanas, senão a gente vira, como é que a gente diz? Zumbi, né? Zumbi, a gente não consegue mais, né, participar. Então, o ponto não é destruir todas as vasanas, mas transformar aquelas vasanas fundadas na ignorância, né, desse conhecimento espiritual como um todo, né, converter em vasanas, né, sábias, vasanas baseadas nesse conhecimento, nessa sabedoria, né. Então, o resultado do Nirvikalpa Samadhi irá destruir essas vasanas dos resultados oriundos de ações dessa vida e de diversas vidas. E assim, o Dharma, que é útil, né, para a autorrealização, cresce, né? Então, está dizendo aqui, não só ele vai destruir a Dharma, mas vai criar uma circunstância, né, uma situação dármica, né, no indivíduo. O indivíduo vai ficar vivendo, né, difícil dizer que ele vai viver num ambiente de punya karma, porque ele não tem mais karma quase, né? O yoga, ele vai destruir as vasanas, que são as raízes, né? A sede de todas né, as nossas circunstâncias, os nossos parabhada karmas. Se destrói tudo, então é difícil até falar em termos de Dharma e Adharma. E o Dharma, que é útil para o crescimento e a autorrealização, cresce. Então nós estamos falando em crescimento dármico, significa crescimento espiritual, mas se a gente realmente destruir todas as vasanas, esse contexto, né, de desenvolvimento, elevação espiritual, já fica fora de contexto, né? Este Yoga Shastra diz que os karmas sanchita serão destruídos por este Samadhi. Mas o Vedanta diz que o autoconhecimento destrói o sanchita. Bacana, né? Os caras estão preocupados em destruir os sanchitas, tudo aquilo que, né, está suspenso, esperando para que possa se manifestar, né? E nós dizemos que o Jnana, o conhecimento, né, ele vai destruir o Agami e o Sanchita Karma, né? Ele vai destruir na medida que o indivíduo ele já não o sentimento eu sou o fazedor do meu karma, etc, etc, ele vai sendo cancelado, neutralizado, não existe mais aquele ownership, né? Ownership é aquela propriedade, senso de propriedade de minhas ações, e como o Sanchita, né, é uma repercussão do Agami Karma, né? É uma consequência, um efeito desse karma imediato. Existem karmas a médio, né, aspectos do nosso Agami a médio e longo
prazo, né? Então, quando a gente anula o senso de ownership, o agami vem destruído e o sanchita vem destruído, né? Sanchita é o estoque de karma presente no corpo causal esperando para manifestar, frutificar. O yoga diz que samadhi produz mérito, né, espiritual, punya. O Vedanta não está focado no mérito, no bom karma, embora observe seu valor com referência às qualificações. Todo mundo é claro a respeito disso, né? Nós não estamos aqui para produzir punya, muito embora a nós, né, todos nós, né, demos uma quedinha por um bom punya karma, né? Por que não, né? Porque, não, isso olha para mim, tanto faz, pode mandar papo à vontade, né? Não, a gente diz, não, né? Eu gosto, eu curto punya, circunstâncias favoráveis, né, se possível, né? Eu quero ficar velho sem sofrer muitas dores, etc, né? Mas que será, será, né? Eu não sou preso, não existe uma vasana vinculante por punya, entendeu? Circunstâncias favoráveis, né? Então essa é a diferença. Embora nós, né, o Yanni observe o valor espiritual em referência ao desenvolvimento das qualificações. Por que punya é importante para o desenvolvimento das qualificações? Felipe, eu vou ver quanto vinho você bebeu ontem, agora eu vou descobrir. É mérito, né? Punya. As pessoas que chegam no Vedanta têm que ter mérito, né? Yeah. Mas minha pergunta é por que o punya karma é tão importante do ponto de vista de desenvolvimento das qualificações necessárias para o autoconhecimento? É porque ele te deixa com a sua mente mais satívica e você pode discriminar melhor e contemplar melhor o ensinamento do Vedanta. Perfeito, perfeito. Da próxima vez, nenhum mais vinho para o Felipe, hein? antes dos satsangs. Certificado. Certificado inteiro, 3/3 enlightened, iluminado. O Vedanta diz que esse samadhi removerá os obstáculos para a purificação da mente, de modo que o Vedanta não é contrário ao yoga, endossa yoga. A gente simplesmente, de novo e de novo, fica martelando, mas você precisa compreender o que você pode obter da yoga e o que você jamais será capaz de obter através da yoga. Existem discussões vedânticas que até mesmo a gente chega à conclusão de que yoga é mais importante do que inquiry, do que investigação, né? Porque yoga é um meio indireto de autoconhecimento, né? Por exemplo, se eu vou daqui para Recife, eu preciso de primeiro ir para Guarulhos. Né? Então, Guarulhos é a minha destinação intermediária. E eu não tenho meio de chegar a Recife sem passar por Guarulhos. Então, o que é mais importante para mim? Ir para Recife ou ir para Guarulhos? Eu preciso ir para Guarulhos. Então, a gente pode até mesmo, né, de um ponto de vista mais filosófico, argumentar e dizer, não, yoga é mais importante, porque sem yoga, inquiry e autoconhecimento é impossível. Mas qual o problema? O problema é pensar que Guarulhos seja a minha destinação final. Aí eu chego em Guarulhos e eu começo a procurar para o Recife, em Guarulhos. Vou procurar para o meu filho, minha neta, etc., mas cadê? Né? Então, esse mal entendido, a gente precisa compreender o que é um goal, né? Um objetivo intermediário em relação à minha destinação final. O Vedanta diz que Samadhi destrói os obstáculos para a purificação da mente, de modo que endossa o yoga. As vasanas aparecem no Samadhi, mas não tem como agir porque não existe um realizador consciente, auto-ignorante disponível para, né, transformá-la em ações, o que permite que elas queimem naquele estado de Samadhi. Né? Vocês já ouviram, né, eu dizer isso, né? Quando você não nutre, não alimenta
essas tendências, né, essas disposições de pensar, sentir, agir, verbalizar, se você não as engaja, né, elas vão simplesmente secando, né, elas vão, né? Mas qual é o problema desse processo de purificação? É que para você purificar a sua mente, você tem que renunciar à vida, né? Porque o guru do beijo, por exemplo, ele meditava 8, 10, 12 horas por dia, né? Porque ele acreditava que aquele estado de suspensão de pensamentos, de desaparecimento do mundo, era o ser e era a iluminação. Então, tudo bem, você faz aquilo, você se sente limitado quando você sai daquele espaço, aí você quer de novo voltar para aquilo, né? E nesse processo, o que você está perdendo? A oportunidade de interagir com esse mundo que Ishvara, esse campo, que esse campo aqui, ó, que Ishvara produziu para a gente, né? O Jiva e o mundo, né? Ishvara, Jiva e o mundo. Então, se Ishvara colocou o Jiva diante do mundo, né, significa que o mundo não deve ser um problema, né? O problema é a ignorância, né? Então, você não quer perder a sua vida eternamente num estado de vacuidade, de nada, etc., e depois se sentir limitado toda vez que aquele pensamento, a Coca-Cola do Coca-G vem, né, de novo, você se sente limitado por aquilo que você quer e não tem. O verso diz que o Samadhi produz o Dharma que é útil para a autorrealização. Essa afirmação, agora o James muito provavelmente vai dar uma né, como é que diz? Uma estocada. Essa afirmação contradiz a crença popular de que Nirvikalpa Samadhi é autorrealização, ou seja, moksha. Esse verso do Vidyaranya Swami, né, ele tem um significado implícito, né? Que aí, através do Samadhi, as vasanas vão ser destruídas e isso vai conduzir, vai ser útil para o processo de autorrealização, né? Significa o quê? Que Samadhi, do nosso ponto de vista, não é autorrealização, né? Mas pode ser útil nesse processo de preparação da mente. Verso 60. As autoridades em yoga chamam este Samadhi de nuvem de chuva do Dharma Punyam, porque derrama incontáveis chuvas de bem-aventurança do Dharma. Muito poético, muito lindo. As autoridades do yoga chamam esse Samadhi de nuvem, né? De chuva de Dharma. Eu estou banhado. Estou banhando, né? Soaking. Soaking significa? Encharcado em punha, né? Encharcado em bem-aventurança quando eu estou naquele estado, né? Então essa é a sensação desses caras. Porque derrama incontáveis chuvas, né, de bem-aventurança. O Samadhi, então eu coloquei em vermelho, o que é esse Mega Dharma? Por que você chamou isso de Mega Cena, Mega Dharma? Isso aí, ele escreve Dharma Mega Samadhi. Eu lembro de ter verificado. Qual é o Mega? É porque no Yoga Sutras de Patanjali, eles chamam de Dharma Mega Samadhi. Ok. Então é uma expressão que vem do Yoga Sutras. Então esse Samadhi, chamado de Mega Dharma, é uma nuvem, né? uma chuva de Dharma. Do Dharma, nesse sentido, é Punya, né? Ele se refere a Punya, essa bem-aventurança derivada de uma vida conformada com as leis naturais cósmicas, né? As leis naturais do campo, né? E a natureza do ser. Então, esse estado é um estado ilustrado como uma nuvem de Punya, uma chuva. A chuva era considerada uma grande bênção na Índia. Olha na analogia, o simbolismo, né? Ainda é, né? Sem chuva, a Índia vai desaparecer do mapa. Os rios estão secando rapidamente. Os monções desapareceram praticamente. A chuva era considerada uma grande bênção na Índia, porque era um país quente, né? Que o calor lá é uma coisa, né? Que você fica, né, rezando para que venha chuva, né? No yoga, moksha é um evento que deve ocorrer em um determinado momento. Então, no yoga, moksha é considerado um evento, em outras palavras.
é considerado uma experiência, um evento. O Vedanta diz que existe apenas um ser que já é livre e que nós somos ele. Então, a liberdade não é uma experiência ou um evento. É a nossa própria natureza, naturalmente, né? Mas isso precisa ser, né, compreendido, assimilado de modo convincente. Mas esse samadhi é uma grande bênção no sentido que produz intenso desapego. Isso é bacana, né? Porque quando você começa a praticar samadhi, você vai ficando mais parecido como um zumbi. Qual é o efeito de ser um zumbi? É que você não tem mais, né, apego, paixão, etc. Eu estava brincando, hein, Carmen? Não, eu tô rindo. Não, o samadhi tem o seu valor, naturalmente. Então, quando você começa a praticar o samadhi, você vai desenvolvendo esse não apego, essa sensação de que o mundo não me interessa, né? Ao ponto de ficar numa caverna chechelenta, cheia de inseto comendo suas pernas, né? Cheio de doença, isso e aquilo. Você não se importa com o mundo, você não se importa com nenhuma experiência, você quer ficar naquele estado de suspensão, né? Então, ele produz naturalmente um não apego, um vairagya, né? um total, né, desinteresse. O cara precisa estar muito desinteressado do mundo, como o guru do beijo, para passar 8 horas por dia dormindo e outras 8 horas do dia, ou 10 horas, em samadhi. Significa que eu tenho total dispassion, total desapego, total desinteresse, né, ao mundo, as experiências do mundo, né, para mim. Então, esse samadhi é uma grande bênção no sentido de que produz um intenso não apego ao vairagya, que é necessário, é uma qualificação necessária para essa discriminação. Então, esse não apego, essa equanimidade, esse vairagya, não somente é uma qualidade observada nos yanis, entendeu? Mas é também um pré-requisito para que essa discriminação, essa autoinvestigação possa ser, né, feita, né, de modo eficaz e com sucesso. A gente precisa, né, de não estarmos apegados às coisas, né, os objetos, experiências, pessoas, os eventos, as situações, né, o meu corpo, a minha obsessão com o corpo. Cuidar do corpo é bom, mas se eu tenho uma obsessão, eu tenho um apego demasiado ao corpo, qualquer que seja o objeto, né, eu preciso de desenvolver esse relacionamento de não apego, né, a partir dessa compreensão. A partir da compreensão é melhor, a compreensão de que os objetos todos são defeituosos, limitados, entendeu? É que a compreensão intelectual, eu sou o ser, é a fonte de real satisfação, prazer e alegria. Portanto, o desapego é uma qualificação importante e é um produto, é um subproduto do samadhi. Ok. Patanjali era dualista e o yoga é para fazedores. O yoga, qualquer ação, seja ela, entendeu, para remover a mesa ou a poltrona daqui para lá, isso, aquilo, ou simplesmente tentar atrair um certo objeto de experiência, né, no mundo sutil, mental, espiritual, qualquer ação é para os fazedores de ações, né? Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, Patanjali era dualista e o yoga é dualista por natureza, é para atrair os fazedores de ações. O que a gente vai fazer esse final de semana? A gente tem um schedule, né, um programa completo, desculpem. Já tem um programa completo. A gente acorda de manhã cedinho, né? Aí a gente vai caminhar com as gunas do Alex por 1h30 em Joanópolis. Aí depois a gente toma um cafezinho, aí a gente vai fazer a yoga das torções do corpo, né?
A gente vai fazer um pouco de asanas. Aí depois daquilo ali, a gente vai fazer uma meditação, depois a gente faz um kirtan, né? Depois a gente dança um pouco, né? Tudo coisas que estimulam, né? Que o fazedor diz, uau, esse é um programa realmente, né, para mim. Né? Aí às 2 da tarde a gente faz uma sessão de Vedanta, né? Aí depois mais ação, e às 7 da noite a gente faz uma outra sessão de 1 hora do Vedanta. Então esse é um programa desenhado para os fazedores, né? E a grande maioria das pessoas no mundo espiritual, eles precisam de alguma coisa para fazer, senão eles se sentem extremamente desconfortáveis. Você pega as pessoas e coloca num ambiente desse, com essa overdose, né, de Vedanta, de 6 horas por dia, as pessoas dizem, não é muito, é muito. Por quê? Porque as pessoas fundamentalmente são muito rajásicas e elas têm um valor por ação e resultado de ação, ao invés de um valor por estudo e contemplação e o resultado do estudo e contemplação. Qual é a diferença entre o resultado de uma ação e o resultado de uma contemplação, Felipe? A ação é limitada, né? A contemplação, se for no caso do ser, liberta. Então, na próxima vez, nenhum vinho tem que escrever isso, né? Na pauta final, né? O resultado de uma ação é? Quem é que pode responder essa? Inércia, limitada. Você não, Fábio, você também não. É uma outra ação. O resultado de uma ação, quem quer responder, Rutinha? Ok. Não. Uma experiência. Quem que falou experiência? É uma experiência. Então. O resultado de uma compreensão é a remoção da Então, o resultado de uma ação, né, essa força, né, de agir, é sempre uma experiência. Qualquer ação vai produzir uma modificação no meu campo de experiência, entendeu? E eu vou modificar a minha experiência. A gente faz ações para modificar ou remover as experiências menos satisfatórias, substituindo com experiências mais satisfatórias, né? Mais agradáveis. Mas qual é o resultado da contemplação? É a compreensão. A compreensão. Então você, para permanecer constantemente fazendo esse trabalho espiritual de investigação, contemplação, resolução de dúvidas, etc., você precisa ter um valor enorme, né, no Vedanta ou na autoinvestigação como único meio de libertação. Porque se você tiver alguma suspeita, e se você tiver algum investimento de que não, é através da ação que eu posso obter a libertação, entendeu? Aí você já fica em dúvida, você já... Não. E não só isso, né? A mente do indivíduo precisa desenvolver certas qualidades para permanecer por 5, 6, 8 horas. Eu estive vendo nos últimos dias aqui, a maioria das pessoas falava de Vedanta. Nos primeiros dias, não. Nos últimos dias, até mesmo nos intervalos, com algumas exceções, falavam de Vedanta. Ou não falavam, que nem o Samvide. O Samvide é um cara radical. Ele já falou para mim, né? Eu vim aqui para o Vedanta, ou eu falo de Vedanta, ou eu simplesmente não falo, né? Então as pessoas devagarinho vão desenvolvendo essa capacidade mental de conseguir fazer esse trabalho por 6, 8 horas por dia, entendeu? Que não é coisa pouca, né? A maioria das pessoas, elas têm um investimento em ação, fazer ação. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Kalim, pela primeira vez, teve a ideia de levar o grupo dele de meditação para o Vedanta, né? Eu estava fazendo um seminário lá, em Tiruvannamalai. Aí eles chegaram lá, ficaram um dia, no dia seguinte, começaram a não vir. Aí o Kalim falou, me desculpa, mas o pessoal quer mesmo ação, entendeu? Eles querem sair, passear, visitar os templos, todo mundo... né? Aquele fascínio, né, de Índia, nessa Índia maravilhosa, colorida, barulhenta, fedorenta, nojenta, todo mundo encantado, né? Então, quase ninguém
possui esse valor, né, por essa estudo e contemplação. O Vedanta diz que os yogis não se concentram, né, em eu sou a consciência limitada, mas praticam, né, Samadhi Yoga para ganhar essa experiência. Patanjali, que é um dualista, achava que o jiva e a consciência eram diferentes. No mundo espiritual, né, em quase que, né, em sua integridade, as pessoas até mesmo apresentam essas yogas como não dualidade, mas elas fundamentalmente são dualistas, né? Patanjali achava que o jiva e a consciência eram diferentes. Ele dizia que o objeto do yoga é a dissolução da mente do jiva. O yoga, Shastra, diz que existem muitos seres, diz que a mente é real e o mundo é real, e que cada experiência de Samadhi dissolve a mente de pouco em pouco, né? Essas são as distinções entre os Upanishads, que estabelecem que a realidade, a real natureza, né, do ser, da existência, é a não dualidade. E, por implicação, o Jiva Atma é idêntico ao Paramatma em sua natureza livre, independente e fundamental. Então, é uma questão de compreender, e para isso nós precisamos de contemplar e as qualificações necessárias para essa contemplação. O Vedanta diz que existe um ser e que você tem que remover a noção de que a mente é real e que eu sou a mente. Se você toma uma corda por uma cobra, você não conseguirá dissolver a cobra, né? Porque você está convencido de que a corda é uma cobra. Você só pode dissolvê-la instantaneamente. Essa é a beleza do conhecimento direto e imediato, por isso que a gente coloca um imediato lá. Quando você olha para a corda e se dá conta, né, para a cobra, e se dá conta que a cobra é uma corda, a cobra desaparece instantaneamente. E o que ocorre? Você jamais consegue reproduzir a cobra na corda. Por mais que você queira, depois de ver, né, a cobra na corda, é impossível. Né? Aquela ignorância foi removida, você teve aquela realização instantânea através do conhecimento. A mente não esconde o ser, os pensamentos não escondem o ser, porque o ser pervade todos os pensamentos, todos os objetos. O ser está presente quando a mente está presente. Se não estivesse presente com a mente, como alguém poderia praticar a yoga, né? A yoga dualista, né? Se o ser não estivesse presente, então a gente não poderia nem mesmo, né, dizer eu vou fazer isso e aquilo para me juntar, me fundir, né, to merge com o ser, né? Então todos esses conceitos, essas noções intelectuais de que eu preciso remover o meu intelecto, já são noções intelectuais, né? Então, para que você precisa das noções intelectuais, você precisa da mente, e o ser está sempre presente com você, caso contrário, né? Está lá o corpo estendido no chão, né? Morto, sem existência, sem consciência, sem vida, né? Não animado, etc. O ser é sempre presente e nada obstaculiza o ser. Verso 61, a malha de desejos. Qual é a palavra originária em inglês? A malha? Network. Network. A malha de desejos é destruída e os méritos e deméritos acumulados são erradicados por esse samadhi. Então, esse network, né, como se diz, porque essa malha de desejos é um outro nome, obrigado, é um outro nome que a gente pode dar para essa constelação de vasanas, de desejos, medos, que vão se agrupando e formando essas samskaras, né? essas malhas, né? Então, esses desejos, essas vasanas que se unem, né? Formando essas samskaras, esses padrões de pensamento, né? de ações, de sentimentos, emoções, eles são destruídos. E os méritos e deméritos acumulados são erradicados por esse samadhi. Aí, de novo, né, existe um problema aí, porque
as pessoas querem entrar em Samadhi para desenvolver méritos, mas elas não se dão conta que elas vão dissolver os méritos e os demais, elas vão esgotar tudo, entendeu? Elas vão simplesmente queimar tudo. Elas vão queimar todos os parabhada karmas, a gamsa vai destruir, vai queimando, aí no ponto que o cara não tem nem mais interesse em punya, entendeu? Ele já não faz aquilo por punya, né? Porque os méritos e deméritos acumulados são erradicados por esse samadhi. Uma interpretação deste verso dizia que a malha inteira do desejo é destruída e os méritos e deméritos acumulados são completamente erradicados. Mas é mais correto dizer que alguns desejos acabam sendo destruídos se persistirmos no samadhi. O samadhi não requer estar sentado, mas pode ser praticado na vida diária, assumindo que a maior parte do karma mundano de uma pessoa esteja concluído, né? Nós temos nossos karmas, nossos dharmas sejam bem resolvidos, de tal modo que a mente, né, ela esteja estável, ela esteja bem estabelecida, sabendo que eu não estou, entendeu? Eu não estou negligenciando, eu não estou fugindo, eu não estou evitando, entendeu? Eu não estou querendo desaparecer, não. A minha consciência, aquela história da consciência tranquila, né? Consciência em paz e tranquila, eu fiz os meus dharmas, meus karmas, né? Eu desenvolvi meus punyas, etc. Então, essa pessoa, nessa condição, né? Considerando, assumindo que a maior parte do meu karma está bem resolvido, né? Eu não existo sentimentos, emoções e pensamentos conflitantes, arrependimento, né? Culpa, todas essas coisas, né? A gente precisa resolver tudo isso, porque aquilo permanece no subconsciente, ó, perturbando a mente e impedindo, né, a total, né, assimilação e apreciação desses conhecimentos, né? Não é necessário remover todos os desejos, mas apenas aqueles que agitam, perturbam a mente, obrigando a mente à ação, o que produz mais vasana, que produz mais ação, que produz mais vasana, e você vai perdendo o interesse em objetos de experiência, né? Mas aí você vai desenvolvendo interesse em Nirvikalpa Samadhi, aí quando você vê, você tem uma vasana por Nirvikalpa Samadhi que se tornou um monstro, né? E aí você fica preso, né, nesse ciclo, né? Não é necessário remover todos os desejos, apenas aqueles que perturbam a mente e aqueles que até mesmo aqueles que resolvem a mente em sattva, entendeu? Até aqueles, eles precisam ser transcendidos se eles se tornam vinculantes, e que, ao ponto de representarem um obstáculo no meu processo de realização. Eu sou a consciência, aquele princípio que ilumina todos os objetos de experiência. Então eu vou dar uma escapada aqui. Você me empresta o carro ou você vem comigo? Sim, vou tirar. Ah, você vai tirar? Então eu continuo mais um minuto. Não é necessário remover. Então o ponto aqui é que a malha dos desejos é destruída e os méritos e deméritos acumulados são destruídos também por esse samadhi. E existe também uma verdade, muito embora o objetivo, o ponto aqui, né, que o James está, né, fazendo, é que a gente não precisa de remover ou destruir todas as vasanas, todos os desejos, né? A gente tem que manter os desejos bons, né? Os desejos em total harmonia com o Dharma, em não violação ao Dharma, como Krishna diz, né? Mas um outro ponto em referência a dispassion, a não apego, né? A despaixão, ou vairagya, é que na medida que nós vamos crescendo, os nossos resultados de ações, né? Sejam eles favoráveis ou desfavoráveis, eles são menos e menos importantes para a gente, né? Isso é que significa equanimidade, né? Você simplesmente permanece positivamente indiferente a punya e karma, no sentido que punya e karma, eles vão aparecendo, entendeu? Eu permaneço com uma quedinha, uma preferência por punya, né? Mas eu vou desenvolvendo um desapego, um não apego,
uma libertação, né, dessa necessidade de experienciar somente circunstâncias favoráveis, né? Entenderam o ponto? Então, esse é o ponto que eu queria fazer, que muitas vezes nós o repetimos. A prática do samadhi é para a purificação da mente. A prática do samadhi não é para moksha. O yoga diz que samadhi destrói o punya, e o Vedanta diz que ele destrói o punya material. Beautiful, né? A yoga diz que samadhi vai destruir papa e punya. O Vedanta diz, né, que o Vedanta, né, ele vai, o self-inquiry, né, ele vai destruir o papa e o punya materiais. E vai deixar você com o quê? Com punya espiritual. Nós queremos vasanas espirituais, vasanas que, né, facilitem a minha elevação, né, o meu crescimento e a minha libertação. Nós precisamos de vasanas, senão a gente vai ficar paralisado naquela experiência de vacuidade, né? Que é como você ficar preso numa areia movediça.